A paz do Senhor, meus queridos irmãos, desejo a você uma boa restante de tarde, início de noite, né? Estamos aí praticamente precisamente às 18 horas, conforme nós havíamos já combinado. Hoje estaríamos nesse horário trazendo mais um texto aqui para aprendermos, para debatermos, para passar informações, né? Na verdade fica difícil o debate, porque muitas vezes eu estou aqui comentando, os irmãos marcam ali no Facebook dizendo que estão assistindo, né, estão nos acompanhando, porém não posso aqui parar e dar o ok aí, dar uma mensagem para os irmãos, porque a câmera, nosso celular fica parado aqui em frente, não tem como eu estar acionando ao mesmo tempo, mas eu, dentro da medida do possível, posteriormente, nós acessamos aí o Facebook e ali a gente responde, faz os agradecimentos aos amados irmãos, agradecemos a quem está compartilhando a palavra do Senhor, porque o propósito nosso é exaltar cada vez mais a palavra do Senhor e, claro, ao nosso Deus. Tá? Aliás, Deus é quem faz todas as coisas, né? Hoje nós falaremos um importante assunto acerca do profeta Eliseu. Vamos falar sobre os primeiros milagres de Eliseu, porém vamos fazer uma rápida recapitulação do último assunto que nós aqui comentamos. Nós falamos no último estudo, nós falamos aquele texto, Elias é levado para o céu. Falamos sobre esse ponto, Elias é levado para o céu, baseado no seguinte texto que está aqui. 2 Reis, capítulo 2, versículos 1 a 18. Foi o nosso tema de ontem. Ali você viu aqueles 50 profetas profetizando acerca da subida de Elias. Elias seria elevado. Praticamente não vamos dizer que ele iria subir para o céu, porque os profetas depois duvidaram, não sabiam onde o Senhor tinha levado Elias, se em cima do monte, se tinha colocado ele em algum vale, né? Mas sabemos que o Senhor, eles profetizaram informando que o Senhor iria elevar o profeta Eliseu sobre a cabeça profeta Elias sobre a cabeça de Eliseu, não é isso? Ou seja, Elias estava aqui na terra junto com Eliseu e Elias seria tomado, ou seja, passaria por cima ali, digamos assim, ele subiria, né, naquela carruagem, porque o Senhor iria levá-lo para o céu. Só que os profetas, os 50 profetas que estavam ali em Betel e em Jericó, posteriormente, eles não sabiam que o Senhor iria levá-lo para o céu, mas sim que iria levá-lo sobre a cabeça de Eliseu. Essa força de expressão sobre a cabeça significa dizer que ele seria elevado. Vimos também que Eliseu não quis ficar no lugar que Elias determinou. Elias disse, olha, fica em Gilgal, depois foram para Betel, depois foi para Jericó, e Eliseu foi aquele homem de Deus que não quis arredar o pé ali da presença daquele grande homem de Deus, o profeta Elias. Por quê? Porque ele queria ver Elias subir para o céu. Ele não queria perder, ele não deixaria de ser testemunha ocular deste grande evento que foi a ascensão, a subida de Elias naquela carruagem de fogo. Falamos também a questão da travessia. Para que Elias e Eliseu chegassem do lado da parte leste do Rio Jordão, para que naquele local, após atravessar o Rio Jordão, o Senhor levar Elias, um milagre foi preciso ser feito ali. Qual foi? Foi o último milagre que Elias realizou aqui quando estava na terra. Qual foi esse milagre? Foi a abertura do Rio Jordão. Está lembrado? Ele pegou a sua capa, bateu nas águas do Rio Jordão, as águas se separaram e ambos passaram ali a pé enxuto, certo? Então esse foi o último milagre que Elias realizou aqui enquanto estava aqui na terra. Depois vimos que o profeta Eliseu pegou aquela capa que Elias subiu, porém a sua capa caiu, ficou ali aos pés de Eliseu. Eliseu pega aquela capa, dobra aquela capa e bate, né, naquela capa, dizendo, onde está o Deus de Elias? Não era que ele estava desafiando a Deus, não era que ele estava duvidando de Deus, mas ele queria que o Senhor confirmasse ali que ele, o profeta Eliseu, agora está investido do poder que estava sobre Elias, a porção dupla. Lembra-se que nós explicamos por que ele pediu a porção dobrada. Nós fomos bem claros, explicamos aos irmãos. Se você tiver alguma dúvida, é só assistir o vídeo de ontem, que nós postamos o vídeo número 47, e você vai saber por que o profeta Eliseu pediu a porção dobrada. Falamos também, a questão da travessia nós já falamos, como também nós vamos falar hoje, dando continuação a esse estudo, já entrando no estudo de hoje, vamos falar sobre o seguinte tema. Primeiros milagres de Eliseu. Você pode dizer, mas pastor, mas ontem foi o primeiro milagre de Eliseu, porque Eliseu abriu ali o Rio Jordão batendo com a capa de Elias. Sim, mas é o primeiro milagre no meio com pessoas. Ali foi um milagre pessoal, lógico, ele fez um milagre eu não vou dizer que para ele se auto-beneficiar, não foi essa a finalidade do milagre, mas foi
para justamente ele ver se realmente o Senhor tinha dado essa porção dobrada do espírito de Elias para ele, ali o Senhor confirmou. Agora, milagre mesmo em prol de terceiros, de pessoas, ele vai começar a fazer aqui. Nós vamos falar acerca de 2 milagres. Um milagre foi um diferente do outro, lógico, claro, nós vamos explicar isso aí, tá certo? Então, 2 milagres nós iremos tratar nesse assunto de hoje. Nosso tema está baseado, nosso estudo de hoje está baseado no seguinte texto, segundo Reis capítulo 2, versículos 19 a 25, primeiros milagres de Eliseu. Vamos lá? Vamos ao primeiro versículo. Versículo 19. Se você tiver um exemplar da palavra do Senhor, quiser acompanhar, fique à vontade, se não, basta apenas você ficar em sintonia para que aprenda cada vez mais a palavra do Senhor. Vamos lá então? Muito bem. Versículo 19 do capítulo 2 de 2 Reis. Diz assim o texto, versículo 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são mais e a terra é estéril. Em que local estava o profeta Eliseu? Eliseu estava em Jericó. Ele estava da outra margem, lá do lado leste do Jordão. Elias subiu para o céu, ele bate nas águas, as águas se abrem e ele volta novamente para Jericó. E lembre-se que em Jericó havia uma escola de profetas, uma escola de discípulos de profetas, certo? Para você não esquecer esse importante detalhe, ali em Jericó. O texto nos mostra que os homens da cidade foi quem procuraram Eliseu, aliás. Foram os homens que procuraram o profeta Eliseu. Veja que não foi Eliseu que saiu agora dizendo: olha, eu estou revestido do poder de Deus, eu tenho a porção dobrada, eu agora quero fazer milagre. Não. Ele não saiu à procura de milagres. Ele ficou ali em Jericó. E os homens daquela cidade aproveitaram ali que o profeta do Senhor estava com eles, aquele sucessor de Elias. Certamente eles tomaram conhecimento deste grande milagre que foi a abertura, né? A dupla abertura que aconteceu 2 vezes. A primeira vez através de Elias, a segunda vez através de Eliseu. Eles não perderam a oportunidade, digamos assim, podemos pensar, alguns comentaristas até dizem, vamos testar aqui o profeta para ver se ele vai fazer algo notório aqui em nossa cidade. Então os homens daquela cidade, de que cidade? Cidade de Jericó. Lembre-se que Elias, ao retornar, atravessou o Rio Jordão, agora estava na parte oeste do Rio Jordão, ele estava em Jericó. E os homens da cidade disseram, procuram o profeta Eliseu, e eles contam a situação. Qual foi? E aí procura Eliseu e o texto diz: eis que boa é a habitação desta cidade. Ou seja, eles estavam dizendo: olha, nossa cidade é uma cidade que tem um ambiente muito agradável. O Senhor está vendo a nossa cidade, o Senhor é testemunha. Inclusive eles falam: como o meu Senhor vê. Eles, olha, o texto diz: eis que boa é a habitação desta cidade. Ou seja, veja como essa cidade tem um ambiente agradável, veja como essa cidade é uma cidade boa para se viver. Aí eles, como o meu Senhor pode ver, porém, aí vem um porém as águas são más, ou seja, as nossas águas são ruins, as nossas águas são insalubres, elas não prestam para bebermos, essa água não é potável. É uma cidade aprazível, uma cidade boa, conforme o senhor pode ver, mas nós temos um sério problema, é que as nossas águas é de péssima qualidade, são de péssimas qualidades as nossas águas. E ele diz mais: e a terra é estéril. Então, além da água ser uma água de péssima qualidade, uma água, podemos dizer, não potável, eles não poderiam beber daquela água porque era uma água realmente ruim. E além disso, para agravar mais a situação, até eles falam: e a terra é estéril, ou seja, a terra é uma terra improdutiva. Por quê? Porque no período das enchentes, aquelas águas corriam pelas margens ali, daquela terra, e onde a água batia, aquela terra ficava infértil, né? Como também a água do subsolo também era uma água infértil. Então eles apresentam este problema, esse duplo problema, o problema da água e o problema da terra. Então a questão da água ruim, insalubre, água, e também a questão da terra infértil, a terra infecunda, uma terra improdutiva, né? Eles apresentam esse problema, esse duplo problema para o profeta Eliseu, dizendo que lá em Jericó, apesar de ser uma cidade aprazível agora, e lembre-se que essa cidade ela foi reconstruída. Você pode dizer: pastor, mas a cidade não foi destruída? Ontem nós falamos inclusive sobre isso. Essa cidade foi reconstruída no sentido da desobediência. Por quê? Porque quando os israelitas começam a conquistar a terra de Canaã, eles atravessam o Rio Jordão,
Eles conquistam a cidade de Jericó, você sabe dessa história, é só ler os primeiros capítulos do livro de Josué. E Josué, ali na consolidação daquela cidade, ele fala, ele é bem expresso quanto a isso, que ele amaldiçoou quem reconstruísse aquela cidade, quem tentasse reedificar aquela cidade. E isso aconteceu no período do governo do rei Acabe, quando Hiel, ele ousa reconstruir, ele começa a reconstruir essa cidade. Nos fundamentos da cidade, o seu filho morre. E quando ele começa a colocar as portas da cidade, o outro seu filho morre também. Então, 2 filhos morreram por quê? Por causa da desobediência. Mas o Senhor, o que é que Deus faz? No meio daquela idolatria que o Reino do Norte estava vivendo, ali havia uma escola de profetas. Na cidade de Jericó havia algo bom, havia uma escola de profetas. Nem tudo era ruim, porque ali tinha uma escola de homens que temiam a Deus. Então, os homens da cidade procuram Eliseu, conta esta problemática, este duplo problema, o problema da água insalubre e o problema da terra infértil. Eles contam essa situação para o profeta do Senhor, o profeta Eliseu. Já o versículo número 20, o que é que o texto diz? Aí veremos um ousado pedido do profeta Eliseu. Eu digo ousado porque foi algo inusitado. Imagine você, para querer tornar uma água potável, você pedir sal. Você pode imaginar, essa pessoa deve ser louca. Mas ali estava o homem de Deus. Ali repousava sobre ele o Espírito do Senhor. A porção dobrada daquele Espírito de Elias que ele pediu estava repousando sobre o profeta Eliseu. Olha o pedido, acompanhe o versículo 20. O texto diz, e ele disse, trazei-me uma salva nova. Ou seja, traga-me um prato novo. E ponde nela ou nele sal. E lá trouxeram, os homens obedeceram. Né? Interessante aqui nós explicarmos é que o poder, você verá mais à frente um milagre acontecer, o poder não estava no sal. O poder estava no Senhor nosso Deus. O sal foi simplesmente um ato, foi apenas um gesto do profeta, impedir algo ali para materializar o que ele iria fazer. Mas o milagre não estava no sal, mas ele pediu um prato com sal. Ou seja, contrariando todas as probabilidades, contrariando todos os pensamentos dos homens. Olha, se houvesse açúcar naquele tempo, seria óbvio ele pedir açúcar para colocar na água, mas pedir sal realmente é coisa de Deus, é coisa para a gente que crê, para quem tem fé. Então ele faz isso. Então o sal, ele não tinha nenhum poder em si mesmo. Jamais pense que foi o sal que tornou aquelas águas potáveis. O sal foi apenas um símbolo. Se ele tivesse pedido areia, se ele tivesse pedido cal, se ele tivesse pedido qualquer coisa ali, era a mesma coisa. Por quê? Porque o milagre não seria a materialidade desse objeto que iria tornar as águas potáveis, mas sim o poder de Deus. Então o versículo 20, ele pede uma salva nova. Interessante aqui que ele pediu algo novo, não pediu nada velho, ele pediu algo novo. Isso é interessante também. E colocasse sal nesse prato. O que é que ele vai fazer com esse sal? Nós veremos agora no versículo número 20. Então o versículo número 20 diz assim: então saiu ele ao manancial das águas. Eliseu foi à fonte dessa água de Jericó, ele procura a fonte. Saiu com esse prato cheio de sal. E o texto mostra que ele deitou sal nele, ou seja, ele lançou esse sal. Ele jogou esse sal no leito, na fonte dessa localidade que jorrava água. E o texto diz, aí ele profetiza, diz assim, e disse, assim diz o Senhor, olha aqui. Ele diz, assim diz Elias, assim diz o profeta do Senhor, o homem aqui que está cheio do poder de Deus, que recebeu porção dobrada. Não. Ele exaltou a pessoa do nosso Deus. Deus merece ser exaltado. Deus deve ser sempre exaltado nos milagres. Não é o pregador que deve ser exaltado, mas é o poder de Deus, é o nosso Deus. A ele toda honra e glória. Ele disse, assim diz o Senhor. Ou seja, Eliseu reconheceu que não era nada além de um instrumento de Deus. Mas Deus era que faria o grande poder, o grande milagre ali. Olha o que ele diz, assim diz o Senhor. Sararei a estas águas. Sararei a estas águas. Ou seja, eu sanei, é como se ele dissesse, eu vou sanear essas águas, eu vou curar essas águas. E ele diz mais, não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ou seja, elas não mais causarão morte nem esterilidade. Por que esterilidade? Porque o que se plantava ali naquela terra,
plantava a semente não brotava, não germinava. Por quê? Porque a terra era infértil. O que se plantasse ali não dava. Por causa da água, do subsolo, lógico, e também da terra que era infértil. Então ele fala, assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ou seja, ele vai à corrente das águas, e ali o nosso Deus faz este grande milagre. Ele curou ali, podemos dizer, ele curou as correntes das águas. Esse é que é Deus. É um Deus que faz milagres até na natureza. Até na água ele torna a água potável. Nesse caso aconteceu em Jericó. Já o versículo 22 diz, e ele continua, ficaram, pois são aquelas águas. Ficaram, versículo 22 diz, ficaram, pois são aquelas águas. Ou seja, as águas tornaram-se sadias. Ou seja, potáveis, próprios para o consumo humano, coisa que antes não acontecia. Não sabemos de onde vinham águas que eles tomavam. Certamente de outra fonte, de outro local, talvez até mais distante. Porém, aquelas águas agora, ali de Jericó, a partir desta palavra do Senhor, deste grande milagre que o Senhor fez, as águas tornaram-se potáveis. E ali, com certeza, foi uma grande alegria para aqueles moradores de Jericó. Então, o Senhor... O texto diz, versículo 22, ficaram, pois são aquelas águas até ao dia de hoje. Até o momento em que o texto foi escrito de Reis, aquela cura daquela água, ela tornou-se permanente, ou seja, duradoura. Então, porque Deus faz grandes milagres e milagres duradouros, permanentes. Ele não tornou aquela água potável, doce, apenas por uma questão de pouco tempo, mas durou a vida inteira. E o texto diz mais, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então ficaram, pois são aquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Ou seja, segundo a palavra, ou consoante a palavra que o profeta tinha dito. Então assim como ele profetizou, assim como ele falou, o Senhor assinou embaixo, podemos assim dizer, o Senhor autorizou que aquela palavra profética do profeta Eliseu tornasse realmente uma realidade. E ali, com certeza, foi... um grande milagre. O autor, o escritor, o comentarista, o teólogo Matthew Henry, ele diz o seguinte, foi um milagre de misericórdia. Foi um milagre de misericórdia. Por quê? Porque o Senhor, apesar de Jericó ser uma cidade onde havia também idolatria, ali também tinha certamente uma escola de profetas, nós vimos isso, e o Senhor teve piedade daquele povo e fez esse grande milagre. Então, um milagre de misericórdia. O texto continua, e agora vamos ao versículo número 23. Então ele estava na cidade de Jericó, e ali ele vai para Betel. Ele caminha ali cerca de aproximadamente 20 quilômetros. Ele sai de Jericó e agora vai para Betel. Quando chega em Betel, ali também havia uma escola de profetas. Nós vimos isso no estudo de ontem, falando essa questão da escola de profetas, que havia um em Betel, outro em Jericó. Ele vai para Betel, ali também tinha uma escola. Eu ratifico novamente a informação para que você guarde bem isso. Quanto mais nós repetimos, parecemos até que somos repetitivos, mas isso faz parte da didática, da nossa didática, para que você possa reter o máximo de informações possíveis. Vamos ao versículo 23. Então, diz assim, então subiu dali a Betel. Ele está subindo, porque o objetivo do profeta Eliseu é ir lá para o Monte Carmelo, depois descer para Samaria. Então ele está subindo. Então subiu dali a Betel. E subindo ele pelo caminho, interessante, fazemos aqui um contrapontozinho. É que Betel, apesar de ter uma escola de profetas, ali também havia um culto ao bezerro de Jeroboão. Estão lembrados? Nós já falamos aqui N vezes que Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte, ele colocou 2 bezerros, um em Dan, lá na parte norte, mais em cima ali, né, da Palestina. E um pouco mais embaixo aqui, já quase na fronteira com Judá, na cidade chamada Betel, ele colocou outro bezerro de ouro com o objetivo de fazer com que as pessoas não subissem a Jerusalém para adorar a Deus no templo, mas que ficassem lá. Lembra-se desse fato? Então ali em Betel, apesar de ser um lugar de adoração ao bezerro de Jeroboão, que naquela época ainda no reinado de Acabe, no reinado de Acasias, no reinado agora de Jorão, esse culto continuou. Então tornou-se ainda algo comum se adorar esse bezerro lá, ali no Reino do Norte. Mas ali havia uma escola de profetas, né? Uma escola de homens de Deus que estudavam a lei
estavam sempre recebendo visita de profetas como Elias, que agora não era mais, estava agora no céu, mas recebia a presença também do profeta Eliseu. O que acontece? Lá em Betel vai acontecer algo inusitado. É que nessa cidade, se lembre-se que Betel, além de ser uma cidade de idolatria, certamente muita gente ali estava comprometida com o culto a Baal, ao culto ao bezerro, o bezerro feito por Jeroboão. Muita gente estava desviada dos caminhos do Senhor. Muitos pais de família ali não educavam seus filhos no temor do Senhor, e isso trouxe profundas e nefastas, ruins experiências para as famílias daquela época, principalmente para os filhos dos israelitas. É o que nós veremos agora, nesse momento. Olha o que diz o texto. Então subiu dali a Betel, ele vai para Betel, e subindo pelo caminho, uns rapazes pequenos, algumas versões dizem uns rapazinhos. Noutras versões, você estudando em vários comentaristas, alguns falam que eram ainda jovens, ainda crianças, já entrando na fase da adolescência. O texto no original hebraico não é muito claro, mas diz que eram rapazinhos, no sentido de dizer que eram adolescentes, ainda podemos dizer crianças, e filhos de idólatras, e certamente eram idólatras pequenos, mas cultuavam também o bezerro de ouro, o bezerro de Jeroboão. Não tinham a menor afinidade pelos profetas do Senhor, eram crianças que não respeitavam homens de Deus. É o que nós veremos nesse instante. Então o texto diz, subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam, ou seja, achincalhavam, ridicularizavam, caçoavam do profeta. O que é que eles disseram? O que eles diziam naquela época? Disseram, né? E diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo. Era essa a canção deles lá, né? Sobe calvo, sobe calvo. Nós vamos explicar por que essa questão. Em algumas versões tem salve careca, sobe careca, sobe careca. Então, eles fizeram essa discriminação, né? Esse achincalhamento com o profeta, ridicularizando o profeta, essas crianças assim, e zombaram dele, então, do próprio profeta do Senhor. Então, faltaram com respeito, eram crianças que, aquela questão, não educaram, segundo o provérbio 22:6, ensina a criança no caminho que devem andar. Eles não ensinaram as crianças a respeitarem os homens de Deus, a respeitar os profetas do Senhor. Por quê? Porque seus pais eram idólatras, e um pai idólatra não pode passar nada de ética espiritual para seus filhos, do verdadeiro culto, o verdadeiro respeito aos homens de Deus, aos profetas do Senhor. Aquelas crianças eram crianças que praticamente foram criadas ali, vendo a idolatria a todo tempo, vendo pessoas se prostrarem diante do bezerro de Jeroboão, cultuarem, fazerem sacrifícios em prol do bezerro de Jeroboão. Enfim, não tinha uma educação sadia, uma educação na lei mosaica. Não tinha essa educação. Por quê? Porque seus pais negligenciaram o culto verdadeiro ao Senhor. Bem, o que vai acontecer aqui é algo terrível. O texto vai nos mostrar aqui que vai acontecer algo aqui, algo que as pessoas às vezes ficam criticando, mas foi uma ação de Deus. Eu não vejo aqui não pelo lado do profeta, mas foi mais ação de Deus em Deus ter defendido o seu profeta. Então lembre-se que quando ele chega em Betel, essas crianças começaram a caçoar do profeta Eliseu, dizendo sobe calvo, ou seja, sobe careca e sobe careca. Tá certo? Era como se dissesse assim, olha, Elias subiu, suba também. Elias subiu, cadê você? Por que não subiu? Cadê o carro que veio pegar Elias? Por que não te levou? Então era nesse sentido que eles estavam dizendo, sobe calvo. Olha, Elias, teu senhor, subiu. De que adiantou você ficar com ele parte da sua vida, junto com aquele homem de Deus, se você não subiu? É como se eles estivessem desprestigiando, essa opinião não é minha, é a opinião de outros autores, comentaristas, intérpretes dessa passagem. Tem alguma coisa a ver com a calvície dele? Tem, poderia ter sido um problema. Um problema com o profeta, queda de cabelo, alguma coisa. Mas o sentido não é esse, a questão aqui é a questão do sobe, ele sobe calvo, como se estivesse depreciando, né, menosprezando aquele homem de Deus, dizendo, olha, Elias subiu e você ficou, né? Ou seja, fazendo essa chacota, onde está o carro de fogo, né? Nesse sentido, por que não te levou, você ficou, perdeu a carona, digamos assim, sendo bem mais
uma linguagem mais fácil para você entender, tá certo? Então eles estavam ali achincalhando, ridicularizando, caçoando deste profeta do Senhor, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer em seguida. O texto vai mostrar no versículo 24. E virando-se ele para trás, os viu. Não, naquele momento que aquelas criancinhas começam a falar, sobe calvo, teve um momento que Eliseu, ele olhou para, virou-se, o texto diz, virou-se para trás, né? Virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Os amaldiçoou. Então ali teve um momento que ele ali pelo o zelo, né? O zelo que ele tinha pelo Senhor, ele se manter como um homem de Deus, que jamais aqui dali Deus iria aceitar uma chacota daquela. Ele chega ali movido digamos assim, um zelo santo pela tarefa que Deus lhe deu. Ele vendo aquelas crianças que eram filhos de idólatras e eram potenciais idólatras, quando crescesse também seriam. O texto diz que ele amaldiçoou, mas amaldiçoou no nome do Senhor. O que vai acontecer aqui? Então o texto diz, então 2 ursas saíram do bosque. 2 ursas saíram ali do mato, ou da floresta, ou do bosque, certo? Saíram. E o texto diz, e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Ou seja, essas ursas estraçalharam essas crianças que haviam fizeram chacota deste profeta do Senhor. Então, essa questão de estraçalhar significa mesmo matar. Então, destruíram, né, rasgaram essas crianças, essas 2 ursas. Para você ter uma ideia, um urso, a patada de um urso, ela é capaz de matar um homem de uma só pancada. Uma patada de um urso. Você pode matar um ser humano de uma única patada. Imagina agora crianças ali. Aí você pergunta, mas que maldade? Não, ali foi a ação de Deus. Deus, na sua onisciência, saberia que aquelas crianças ali seriam os futuros idólatras e adeptos do bezerro de ouro de Jeroboão. E o Senhor não queria, de forma alguma, ver seu profeta ser ridicularizado, mesmo porque o Senhor precisava que as pessoas olhassem para Eliseu como um profeta do Senhor, como um homem de Deus, alguém que tinha autoridade divina para moralizar espiritualmente o reino de Israel, principalmente o rei de Israel, que estava há muito tempo desviado dos caminhos do Senhor. Então foi um milagre ali, alguns comentaristas falam, foi um milagre de julgamento ali em Betel. Milagre de julgamento. O outro foi um milagre de misericórdia, esse foi um milagre de julgamento, porque o Senhor enviou ali, podemos dizer, 2 ursas, apesar do texto dizer que foi o Senhor que mandou, mas ali foi a ação de Deus. Em muitos momentos nós vemos leão aparecer, né, coisa de Deus, como um leão apareceu, comeu um profeta, matou um profeta, né? Você sabe desse texto. E ali o Senhor então permite que aquelas ursas estraçalhem e matem aquelas crianças, porque eram crianças que eram filhos de pai idólatras e também eram idólatras. No final é o versículo 25, o último versículo do texto. O texto vai mostrar que ele vai para o Monte Carmelo. O texto diz, e foi-se dali para o Monte Carmelo. Ou seja, ele sai de Betel em direção ao Monte Carmelo, aquele monte onde o profeta Elias desafiou os profetas de Baal. Ele anda ali cerca de 80 e poucos quilômetros, chega nesse lugar, talvez para um retiro, uma contemplação, ali está a sós com o Senhor, está ali em comunhão com o Senhor. O texto diz, e foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Lembrando que Samaria, não sabemos quanto tempo ele ficou no Monte Carmelo, depois ele retorna para Samaria, que era a capital de Israel, era a capital do Reino do Norte. Ali ainda existia a Jezabel estava ali, e também o seu filho Jorão reinando no Reino do Norte. Então ele vai para aquela cidade. Nós veremos aqui que o profeta Eliseu, ele será alguém mais presente. Eliseu foi alguém que se aproximou mais das pessoas, ele estava mais próximo aos reis, estava mais próximo aos exércitos. Elias já teve uma vida mais de retirada. Por quê? Porque naquela época ele tinha uma acirrada perseguição, principalmente movida por Jezabel, para ceifar a sua vida. Então Elias não foi essa pessoa tão presente diante dos reis. Dava seu recado, se retirava, não era muito de ficar no meio das pessoas. Não é? De vez em quando ele estava sempre encaminhado, estava indo para um local, para outro. Por quê? Porque ele estava sendo procurado
ele teve até que pedir asilo político ali, podemos assim dizer, na casa daquela viúva de Sarepta. E ali ficou escondido por quase 3 anos, porque o Senhor foi providência de Deus que uma viúva o ocultasse. Bem, aqui nós terminamos nosso texto, né? Nós vamos perguntar, ou trazer, podemos perguntar o seguinte: através dessa mensagem, que impacto ela tem para nós? Essa mensagem, há tanto tempo já, há milênios já atrás, o que pode servir para nós? Aqui eu tenho alguns pontos que eu posso compartilhar com cada um de vocês. Primeiramente, esse texto aqui o objetivo foi levar os homens a crerem no poder de Deus, ou seja, aquele Deus que faz milagres com pessoas, mas também age na natureza. Nós vimos aqui a questão das águas, tornaram-se potáveis as águas de Jericó. Mas também nós podemos tirar aqui o seguinte ensinamento: o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele foi dado ao ser humano, a nós, aos judeus e a nós, os gentios, para ajudar nós vivermos em paz com Deus, em paz com Cristo. O Evangelho de Cristo ele serve para adoçar os espíritos amargos dos homens e torná-los seus espíritos, digamos assim, frutíferos, almas à disposição do Senhor para o Senhor trabalhar. Então o Evangelho tem esta finalidade, tornar aqueles espíritos amargos dos homens, o ódio que existe no coração do homem, as revoltas no homem. O Evangelho veio para abrandar isso, tornar doce esse espírito, essa alma do homem. Ele precisa, para isso, o homem precisa é necessário que o coração dos homens seja mudado. Quando o homem abre o coração para Cristo e deixa o Espírito Santo ajudá-lo, temperado, podemos dizer, com o sal da graça, a sua vida tornar-se-á uma bênção. Vimos aqui que as águas tornaram-se doces, potáveis, através do sal. Então o sal da graça divina, podemos assim imaginar, assim como uma figura, torna o coração dos homens mais dóceis, mais acessíveis a Deus. Veremos também aqui a questão da árvore, né? Nós vimos que aquela água amarga, só poderia produzir água amarga. Mas a partir do milagre, o milagre produziu águas boas. A água antes era de péssima qualidade, agora é de boa qualidade. O que pode tornar uma pessoa, antes de você ser crente, você certamente era uma árvore que não dava bons frutos. Mas na hora que você abriu para o Senhor Jesus Cristo trabalhar na sua vida, aquela árvore sua que não prestava, que não dava bons frutos, a partir de agora ela pode dar bons frutos. Por quê? Porque pelos frutos se conhece a árvore. E a questão do sal. O crente, como Jesus disse, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós devemos ser o sal da terra, permanecer sendo sal, dando sabor diferente. Então se alguém lhe faz uma proposta para você ir para o Carnatal, para você vender abadá, você não vende. Por quê? Porque você é um crente em Jesus. Não porque minha faculdade quer que eu venda abadá, porque vai patrocinar minha formatura. Você é crente. Não aceite isso. Não aceite isso. Por quê? Porque o carnaval é festa da carne, é festa do diabo, de Satanás. Ali só tem sexo ilícito, muitos, não digo com todos, mas muitos vão com essas intenções. Muitos vão ali para se drogarem, se prostituírem, porque é um ambiente favorável para Satanás agir. E por último, tem uma frase aqui de uma famosa pessoa, um bispo Hall. Ele disse assim: em vão procuramos o bem daquelas crianças, cuja educação nós negligenciamos. Se aqueles pais ali em Jericó tivessem educado seus filhos, ali em Betel tivessem educado seus filhos, aqueles filhos certamente iriam respeitar o homem de Deus, mas não educou seus filhos. Não educaram. Nós também. O texto diz aqui: em vão procuramos o bem daquelas crianças. Não adianta você procurar um bem, querer que seu filho seja uma bênção, se você não leva seu filho para a escola dominical, se você não ensina seu filho respeito, princípios divinos, e não ensina a Bíblia para ele, a ele respeitar os mais velhos, a ele respeitar os obreiros do Senhor. Ensina seus filhos para que eles não cometam erros, que muitas vezes não são apenas contra alguém, mas às vezes contra o próprio Deus. Que Deus nos abençoe. Se Deus nos permitir, amanhã vamos falar sobre o seguinte tema: Eliseu ajuda uma viúva pobre, baseado em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Que Deus lhe abençoe, tenha uma boa noite. Amém.